Bom dia pessoal do 71, bom dia pessoal aí. Nós já finalizamos a apostila, essa é a última aula do ano. E eu tinha prometido falar sobre a insurreição de Queimados, que aí também é sobre um pouco da história do Espírito Santo, e ela é importante. Não sei se vocês repararam, mas no sétimo ano eu sempre puxo alguma coisa para o Espírito Santo. Eu falei sobre a pesquisa da colonização do Espírito Santo, com Vasco Fernandes Coutinho, como é que aconteceu ali. Não deu tempo de falar esse ano sobre as invasões estrangeiras. Eu sempre passo também trabalho sobre as invasões estrangeiras, e uma mulher muito importante chamada Maria Ortiz, que não era meretriz, não era prostituta, ela defendeu a Cidade Alta contra a invasão estrangeira, onde hoje fica ali a escadaria Maria Ortiz, no centro de Vitória. E um dos acontecimentos mais importantes, quando eu sempre puxo um pouco da história do Espírito Santo, é falar sobre a insurreição de Queimados. Então, eu vou relembrar o que é que nós vimos e também aquela pesquisa. Então, fica com a pesquisa na mão e eu passei a atividade, que foram 8 perguntas, para a gente responder. Inclusive, uma legal, que é para comparar a insurreição de Queimados com justamente o Quilombo do Palmares. Nós estamos vendo nessa apostila, no capítulo 16, que foi o último do ano, a questão das famosas revoltas nativistas. As revoltas nativistas, elas são caracterizadas por revoltas que não eram separatistas. E ela aconteceu ali, a maioria, por volta do século, no final do século XVII, início do século XVIII. Ou seja, no final dos 1600 e no começo dos 1700, 1700 e até 50, mais ou menos ali, nós temos revoltas nativistas. E aqui no Espírito Santo aconteceu uma revolta bem depois, que não é uma revolta nativista, mas é uma revolta muito importante para a história do Espírito Santo, que é a insurreição de Queimados. Professor, por que você fala sobre a insurreição de Queimados? Porque a insurreição de Queimados foi uma revolta negra. E o Espírito Santo, por incrível que pareça, tem história. Tem uma história bonita. A chegada de Vasco Fernandes Coutinho, a dificuldade de estabelecer a capitania do Espírito Santo, os índios botocudos que eu falei com os senhores esse ano, que eram extremamente bravios, antropofágicos, que gostavam ali de comer carne humana, né? Mas era um ritual. Nós falamos da questão do ouro. Eu cheguei a comentar com vocês que o Espírito Santo seria a saída natural e não foi. Nós ficamos aqui meio que isolados. E Minas Gerais com ouro pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acabou se transformando em capital do país. Você já pararam para pensar se o ouro vem para o Espírito Santo e a gente se transformasse em capital do Brasil? Que maneiro que ia ser? Pois é, mas história não existe sim. E um dos grandes acontecimentos que a gente viu foi a famosa insurreição de Queimados, que eu passei a pesquisa para os senhores, para dar um exemplo de revolta no Espírito Santo, que não é nem nativista e ela nem é separatista, que vai ser o que a gente vai ver no ano que vem. Vai ser uma revolta escrava que buscava por liberdade. Quem fez essa pesquisa viu que eu pedi também uma reflexão. Muita gente não fez a reflexão se foi justa ou não foi justa. Então eu pensei em fazer essa atividade para a gente terminar o ano com chave de ouro. Sexta-feira é só a entrega dos resultados, né? Para falar o resultado, quem ficou e não ficou. Para você a gente puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. A gente falou sobre o Quilombo de Palmares, lá onde fica hoje Alagoas, mas só que nós não falamos do Espírito Santo. O Espírito Santo teve revolta. A gente tem a mania de falar que o Espírito Santo nunca tem nada. Tem sim, teve sim importante. Quem fez a pesquisa viu que a revolta ou insurreição de Queimados, eu gosto mais do termo revolta, foi uma revolta de escravos, uma revolta de escravos. O ano que vem a gente vai ver uma revolta de escravos lá em Salvador, na Bahia. A revolta muçulmana dos escravos que vão ali deliberadamente tentar ali conquistar a liberdade à força, que vai lembrar muito a insurreição de Queimados. Mas eu prefiro trabalhar isso logo agora. Professor, então vamos lá. Insurreição de Queimados. A insurreição de Queimados ela aconteceu dia 19 de março de 1849. O texto ficou rico porque vocês já fizeram a pesquisa. E essa revolta, ela foi meio que esquecida na história. A primeira pergunta que eu vou fazer aos senhores é o seguinte: quantos de vocês já ouviram falar, já haviam ouvido falar da revolta de Queimados, ou de Chico Prego, ou Elisiário, ou então que aqui tem uma estátua lá na Serra, não sei se alguém já foi lá na Serra, na Serra Sede, tem uma estátua lá do Chico Prego, do Elisiário, né? Tem uma estátua lá no centro da cidade, na praça principal. Alguém já tinha ouvido falar que teve uma revolta escrava aqui no Espírito Santo? Nem conhecia? Por exemplo, eu tive uma reflexão muito legal do senhor Yarley, que ele colocou para mim que ele achava a revolta justíssima, que tinha que ter acontecido e tudo, mas ele não conhecia, muita gente não conhecia sobre essa revolta. E eu fiquei pensando nisso.
Na verdade, muitas pessoas escreveram para mim na reflexão, aqueles que escreveram a reflexão, falaram assim, professor, eu nem conhecia essa revolta, mas eu achei justo. Teve uma pessoa que escreveu um texto imenso e falou assim, professor, eu não sei, não acho nada, não tem como opinar. Mas tá beleza. A revolta de Queimados ela aconteceu em 19 de março de 1849, ou seja, nós estamos 100 anos aí depois das revoltas nativistas. E essa revolta foi uma revolta negra, que buscava a liberdade dos povos escravizados aqui no Espírito Santo, na freguesia de Queimados, onde fica hoje a Serra, o município da Serra. E, na verdade, ela marcou o Espírito Santo, marcou tanto que o pessoal fez questão de esconder ela. Alguém pesquisou isso, lembra disso? A revolta, na verdade, ela foi meio que esquecida, ela foi apagada da história do Espírito Santo. Por quê? Naquela época representava uma vergonha. Lembra do quilombo de Palmares, a revolta lá de Palmares, como é que terminou? Palmares era um quilombo grande, imenso, lá em Alagoas, que reunia não só escravos, mas também outras pessoas libertas, que buscavam lá se libertar do domínio do Senhor, fugir ali daqueles castigos físicos, daquela situação que era terrível. E eu lembrei disso e por isso que eu passei a pesquisa para os senhores. A insurreição de Queimados, onde o pessoal está colocando aqui para mim que não conhecia quase nada e por isso que a gente não conhecia. Então vamos lá. A revolta de Queimados foi uma revolta de escravos, aconteceu em março de 1849. Não é uma revolta nativista, não é uma revolta separatista, é uma revolta popular, ok? É uma revolta popular. Esse é o principal movimento de escravo, de luta contra a escravidão no Espírito Santo. E ela foi o resultado, lógico, de mais de 300 anos de escravidão, galera. Os escravos começaram, acho que aqui por volta de 1530, 1550, para as lavouras ali de cana-de-açúcar. Então nós estamos ali há quase 300 anos de escravidão. Ou seja, chega uma hora que cansa, né? Mas a história é muito legal. Por quê? Tem um problema muito sério na insurreição de Queimados, que muitas fontes desapareceram. E uma das fontes primárias mais importantes é o livro de Afonso Cláudio, que alguns pesquisaram sobre ele. Vamos lá. Por que aconteceu essa revolta chamada Revolta de Queimados? Essa revolta de Queimados ela ocorre na construção de uma igreja católica, lembra que Queimados é católico, na freguesia de Queimados, lá na Serra, aonde o frei Gregório José Maria de Beni, ele era italiano, ele veio para cá, era muito comum nesse período, até hoje, quem é católico sabe, troca de padre de vez em quando, tem um nome para isso, alguém pode me ajudar, o pessoal troca de paróquia direto. Então, por exemplo, o frei Gregório veio da Itália, estava em uma paróquia e botaram ele aqui, e ele viu que, na verdade, ali na freguesia de Queimados, que é onde ficava ali a região da Serra, não tinha uma igreja, então ele falou assim, vamos construir uma igreja, catolicismo, né? Naquela época, para você construir uma igreja, você tinha que contar com dinheiro público, que era muito raro aqui no Espírito Santo, que era uma província muito pobre. Professor, o que é província? Província era o nome dos estados durante o Império. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando o professor fala província, era o nome que se dava aqui dentro aos estados divididos aqui no Brasil, que existiam na época do primeiro e segundo reinado. Depois, com a proclamação da República, virou estado. Se chamava de província antes. Então você tinha um governador de província. Era o governador hoje como governador do estado. E a província do Espírito Santo, que vai mudar com a proclamação da República. Será nos próximos capítulos, o ano que vem. Não vou adiantar isso não. Esse frei chegou aqui e teve uma brilhante ideia. Vamos construir uma igreja. Quando você não tinha dinheiro público, você reunia a paróquia e tentava ali angariar doações. O pessoal faz muito isso na igreja até hoje. Se eu estou mentindo, alguém me ajuda aí. O pessoal angariava ali doações, além do dízimo, fazia festa, alguma coisa, quermesse, para juntar o dinheiro para começar a construção. Só que era muito caro. E o frei Gregório de Beni, ele veio da Itália. Da Itália, lá não tinha escravidão, ok? A escravidão já havia sido abolida há muito tempo lá na Europa. Então, quando ele chega aqui, ele se depara com aquela situação, uma realidade diferente no Brasil. Escravidão aqui ainda era muito intensa, o tráfico negreiro. Ele vê que a paróquia ali era muito simples, muito pequena, e ele tenta construir essa igreja. Mas como que faltava os recursos necessários, eu vou contar as duas teorias, porque não há nada 100% comprovado. A primeira teoria é que é para ele conquistar o apoio dos escravizados, ele prometeu liberdade aos escravos que trabalhassem na construção da igreja, fora o trabalho que era feito nas fazendas, que nessa época aí o pessoal plantava o quê? Café, ok? Plantava café. Então imagina que o cara trabalhava lá, 6 dias na semana, e ao invés de descansar o escravo na metade lá do sábado, no domingo descansar, ele ia para a igreja trabalhar.
para carregar as pedras e montar a igreja. A segunda versão, que talvez é até a mais verossímil, é até a mais verdadeira, é que ele não prometeu a liberdade. Ele chegou aqui, ele viu escravidão, não concordava, eu falei, lá na Itália não tinha esse tipo de escravidão, não tinha mais escravidão. Ele olhou aquela situação e falou assim, poxa, talvez se construir a igreja, os donos vão se compadecer com a situação e vão libertar os escravos. Então tem a segunda versão que ele não havia prometido a libertação dos escravos. O certo é que quem estava trabalhando, que eram os escravizados das fazendas ao redor, entendeu que se ele trabalhasse, ele ia ficar livre. Isso que é importante, entendeu? Os escravos na época entenderam. Gente, imagina, nós estudamos lá os castigos físicos, nós fizemos trabalho, nós fizemos atividade. Imagina que depois de 300 anos de escravidão, aqui o Brasil estava se tornando um dos últimos países do mundo a manter a escravidão, manter o tráfico negreiro, ok? Então é uma coisa assim, o Brasil já era atrasado naquela época. Então, se ele prometeu ou não prometeu, bom, os escravos entenderam que ele conseguiria a liberdade de todo mundo, junto aos seus senhores. Qual era a ideia? Que ele ia interceder, ia pedir a libertação e todo mundo ia receber a alforria no dia da inauguração da igreja. Pois bem, um monte de gente trabalhou, até criança, relato, carregavam pedras e tudo, naquela alegria, porque eles sabiam que ia estar fazendo uma obra ali, não para Deus, mas para a sua liberdade. Imagina que no dia da inauguração da igreja, o padre foi lá rezar a missa. Os escravos ficaram do lado de fora e entraram as famílias brancas, né? Que sempre acontecia isso. E ficaram lá. E o pessoal lá esperando. Ó, que horas o padre vai anunciar a liberdade dos escravos? E isso não acontecia. Há relatos que os escravos impacientes entraram dentro da igreja gritando viva a liberdade, liberdade. Ninguém entendeu nada naquele momento. O Frei ficou com medo, ou seja, talvez ele tinha culpa no cartório mesmo. O Frei ficou com medo, se escondeu na capela, o pessoal saiu da igreja corrido e os escravos, muito contrariados, viram que não ia receber ali a alforria dos seus senhores. Esse que foi o estopim. Ou seja, foi uma promessa que foi quebrada. Ou então, os escravos entenderam essa promessa errada e eles entenderam que ia receber a alforria e foi quebrada do mesmo jeito. O importante é que os escravos ficaram extremamente frustrados após trabalhar lá na construção da igreja, não conseguiram a liberdade, o padre ficou como traidor da história, teve que fugir aqui da região de Queimados, a elite branca não prometeu, não falou que ia dar nada, os escravos começaram a atacar as pessoas, começaram a ocupar a região, mais ou menos 30 escravos, e começaram a proclamar que eles estavam livres, que eles haviam trabalhado, vinham ali construir a igreja, cumpriram o seu parte do trabalho, e do outro lado o pessoal não cumpriu. O que vai acontecer? A insurreição começa. O professor, foi uma insurreição que contava com milhares de escravos, igual lá o quilombo de Palmares? Não. Contava com, início parecia que contava ali com 30 escravos, mais ou menos, há relatos ali, 30, e depois foi ganhando um corpo, ganhando ali uma quantidade maior de adeptos. Quando começa a estourar essa revolta, lógico, o contingente policial ficava na capital, a maior parte. Qual é a capital da província do Espírito Santo? Vitória. Vitória para Serra, galera, vamos lá. Vitória para Serra naquela época, né? Você pega seu carro, você atravessa ali o centro de Vitória, você chega ali na beira-mar, atravessa a beira-mar, você chega na Norte-Sul, você sobe e você está na Serra. Não, não é assim. Ainda mais lá chegar quase a Serra Sede. Naquela época as estradas eram terríveis, era de barro, era de terra, eram picadas abertas, havia calçamento em alguns locais. Então demorava horas para você chegar lá. Então, quando chegou a notícia aqui na capital que estava tendo essa rebelião, levaram os contingentes para lá. Só que os escravos estavam tanto revoltados que aparentemente eles assaltaram fazendas, agrediram pessoas, há relatos de mortes naquela época, tomaram algumas armas de fogo e eles prometeram lutar pela sua liberdade. O que vai acontecer? Parece que eles começam aí pequenos, chegam a ter ali 300 escravizados lá, chegam no primeiro dia, o pessoal vai passando nas fazendas, vai roubando, vai assaltando, vai conquistando apoio de mais ou menos 300 pessoas, o que não era pequena coisa. O destacamento aqui não era tão grande, então imagina, naquela época da província, o Espírito Santo não era de longe uma província muito rica e poderosa, não era, isso é verdade. Então você não pode falar que havia um contingente imenso de soldados aqui para conter essa revolta. O fato é que o movimento começou espontâneo, não houve preparação. Os primeiros enfrentamentos foram violentos, eles acabaram ferindo o alferes, que é como se fosse um tenente da época, que hoje um tenente, um oficial. Isso despertou mais raiva ainda nos soldados e começou a se ter uma repressão extremamente violenta contra os revoltosos.
O pessoal já não estava mais indo para prender ninguém, para dar exemplo para aceitar, estava indo para matar. Há relato de dezenas de escravos que foram mortos e lançados lá na Lagoa das Almas. Os líderes, que era ali Elisiário, o Chico Prego, o João Monteiro, que era o João da Viúva, né? Por algum motivo, se era João da Viúva, provavelmente ele perdeu a esposa dele, né? O Francisco José, que era o Chico Prego, o João Monteiro, o João da Viúva, e alguns outros também eram liberados, eles eram o foco principal. Então, para pensar, o objetivo era dominar esses líderes para acabar com a revolta. Só que a repressão foi contra todo mundo, contra os 300 estavam lá. Então, há relatos de repressão violenta, de uso de violência extrema contra os escravizados. O que vai acontecer? O movimento vai terminar em 5 dias, galera. Por quê? Porque não tinha planejamento, foi um movimento espontâneo. Mesmo eles conhecendo as matas e a região, eles não tinham armas, eles não tinham preparação necessária. Estavam escondidos no meio da mata. E eles começam a ser presos, alguns são mortos, são jogados lá na Lagoa das Almas. O Elisiário, ele vai se tornar um dos líderes ali dessa região, vai ser chamado de Zumbi da Serra. Olha só, em referência ao Zumbi dos Palmares. Vai ser chamado Zumbi da Serra. O Chico Prego, depois ele vai se ganhar a estátua lá na Serra, como um monumento. A igreja ficou lá de pé um tempão. A igreja existiu, ela foi lá. Ela foi tombada até pelo Patrimônio Histórico há pouco tempo atrás e ela foi reformada esse ano. Reformada em parte. Eu vou explicar que eu tenho a imagem aqui. Ela foi reformada em parte, porque é parte da história do Espírito Santo. O que vai acontecer? Tem a fuga também, o Chico Prego e o João da Viúva, eles foram enforcados para servir de exemplo. O Elisiário, ele foi preso, mas dizem que ele foi solto por Nossa Senhora, é muito maneiro. Que ele foi preso, ele ia ser julgado e fatalmente ele ia ser morto. Aí um belo dia ele acordou lá e viu que a porta da cadeia estava aberta. Aí o pessoal falou que foi Nossa Senhora que salvou ele da mão dos carrascos. Depois o pessoal ficou sabendo que foi o próprio vigilante lá, o capataz que ficava lá na cadeia, que deixou aberto e ficou com pena do que estavam fazendo com ele. Então, assim, olha só, até mistura religiosidade da época. O carcereiro ficou com pena dele. Então, imagina, isso foi um trauma para a elite do Espírito Santo. Por quê? Porque se essa revolta toma proporções maiores, imagina que poderia contaminar aqui dentro outras regiões. Já pensou se espalha para onde hoje aqui é Vitória, aonde é Vila Velha, que era a vila de Vila Velha, se espalha para a região serrana, onde é Santa Leopoldina, onde hoje é Cariacica, onde vocês moram. Então havia um medo muito grande. No entanto, que o Espírito Santo recebeu contingentes do Rio de Janeiro, de outros locais aqui da polícia, de outras regiões, para ir combater os negros. Então a elite local, imagina, a elite do Espírito Santo, ela ficou com muito medo que a revolta se espalhasse, que os negros, depois da revolta que tivesse terminada, se inspirassem para fazer novos movimentos. É aí que os documentos se perdem da revolta de Queimados, da insurreição de Queimados. Havia um interesse muito grande de você apagar a história, deixar para lá, não aconteceu nada. Então, se para pensar, eu pedi uma reflexão lá para os senhores no final do trabalho. A revolta foi justa ou não foi? Independente do padre Gregório de Bene ter a convicção de ser contra a escravidão e ele ter prometido ou não ter prometido a liberdade dos escravos, você acha que foi justo ou não foi justa essa revolta dos escravos? Pensa naquela situação que eles viviam, nas pesquisas que nós fizemos dos castigos físicos. Imagina o trabalho que eles tinham ali de sol a sol, horas e horas, plantando, colhendo, um trabalho duro, com a expectativa de vida baixa, em média entre 7 e 12 anos na lavoura. Imagina se essa revolta foi justa ou não foi justa. Por isso que eu pedi para vocês a reflexão, ok? Teve gente que falou comigo, eu não tenho opinião formada, porque pode ou não pode ter acontecido. A questão não é essa, a questão é a luta dos negros. Nós tivemos aqui um movimento, se comparado ao Zumbi dos Palmares, comparado à proporção, né, porque era muito menor, e sem preparo. Nós tivemos um movimento aqui de luta contra a escravidão, dos negros lutando contra a escravidão. Não estou falando do branco comprando alforria, eu estou falando do negro lutando pela sua liberdade, pela sua vontade de não obedecer a um senhor. Olha só que situação. E no final eles acabaram sendo muitos mortos e presos, ok? E depois esse movimento vai ser esquecido na história capixaba, vai ser esquecido. A verdade é que a história do Espírito Santo tem que ser muito mais estudada. Tem muitas fontes no arquivo público, muitas fontes, até pertencentes na mão de famílias antigas aqui do Espírito Santo, que deveriam ir para o arquivo público para ser estudado, né? Mas deixa quieto. Professor, a igreja de Queimados hoje, aí ó, ela tava aí, ela foi praticamente destruída, se não me engano teve incêndio, ela foi abandonada, as paredes caíram.
e o pessoal começou um movimento muito grande para resgatar a história de Queimados, resgatar a história de Chico Prego, Elisiário, João da Viúva, de todo mundo que participou desse movimento, mesmo com poucas fontes, e fontes oficiais, e é esse o problema, porque as fontes eram a comunicação do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, que era a capital, olha, o movimento acabou, porque a fonte oficial tratava os negros como simples revoltosos, bandidos, né? E eles estavam lutando pela liberdade. A igreja, ela foi restaurada, se eu não me engano, esse ano, restaurada no sentido seguinte, as paredes estavam ameaçando a cair, eles não reconstruíram a igreja como é que era. Eles amarraram ali a parte central para as paredes não caírem, colocaram o pórtico de novo, pintaram a parte interna e você consegue entrar e passear lá por dentro. A promessa é que instalar luz naquela região e fazer um sítio histórico arquitetônico para fazer passeios, para levar escolas, mas acho que por causa da pandemia isso também não foi finalizado. Então está acontecendo um processo. Se vocês quiserem consultar a reforma e as imagens atuais, você entra na Prefeitura da Serra e entra também no Século Diário, que é o jornal local, e tem as fotos internas. Eu não sei se vocês estão vendo, tem um passadiço aqui no meio para você andar no meio da igreja, por cima, para você ver. Ela foi tombada pelo patrimônio histórico estadual e eu acho que estão tentando patrimônio histórico nacional, o IFAM. Né? Eu nem sei se é, eu acho que já é. Então você consegue visitar a região. Ela ficou abandonada durante muito tempo, como símbolo ali da revolta escrava, ela ficou abandonada, largada. Então ela foi apodrecendo, foi caindo, construíram outra igreja, a matriz na Serra Sede, então ela foi ficando legada a segundo plano. E agora que o pessoal está recuperando a história de Queimados há uns 10, 15 anos atrás, e começou-se a luta para reformar. E essa reforma, ela acho que ela não foi completamente finalizada. Vão instalar energia elétrica, vão fazer o patrimônio histórico. Tem uma caminhada que faz ali a caminhada da insurreição de Queimados ali, em direção à igreja. Teve, eu acho que em 2020, agora no início do ano, todo início de ano tem. Então estão tentando resgatar essa história para valorizar a luta do negro, para lembrar a luta não só do Zumbi dos Palmares, mas do Zumbi da Serra também, dos negros que lutaram pela liberdade aqui, que são heróis, ok? Passou ontem, ó, Esther falou comigo que passou no ESTV ontem essa igreja, porque ontem foi feriado aqui na Serra, que foi dia da padroeira da Serra, foi municipal, se não me engano, né? Emancipação aqui da Serra, e passou ali os pontos turísticos e parece que passou ela, não foi, Esther? Passou a foto da igreja, ok? Vamos lá então, vamos nas questões. Esther, lê a primeira questão para a gente, fazendo um favor. Você fez a atividade? Fiz. Vai lá para a gente. Bom dia. Bom dia. Por que a insurreição de Queimados começou? Eu respondi. O frei italiano Gregório José Maria prometeu liberdade a vários negros escravizados em troco de mão de obra na construção da igreja de São José. A insurreição se deu pelo não cumprimento da promessa. Galera, olha só, o motivo principal, quem colocou aí, você respondeu corretamente, foi a promessa do Frei Gregório de Beni em libertar os escravos após a construção da igreja. Não sabe se bem se ele prometeu isso, ou então interceder junto aos donos, com a Bíblia na mão, né, com o cristianismo, demover o coração duro dos donos, pelo menos para libertar os escravos que trabalharam na construção. O fato é que os escravos entenderam ali que iam ser libertos, não foram, né, na inauguração, invadiram a igreja gritando liberdade, os donos se assustaram, o Frei Gregório de Beni se refugiou dentro da capela, depois ele teve que fugir da freguesia de Queimados, e o fato é que a revolta começou aí e durou 5 dias, eu botei 5 anos aí, mas eu botei errado, é 5 dias, por favor, tá? Durou 5 dias. Professor, mas o motivo principal disso, da insurreição de Queimados, foi só a promessa do Frei Gregório de Beni, porque eu recebi muitas reflexões do pessoal condenando o Frei Gregório de Beni, como se ele fosse o culpado principal. E passou para a história como principal culpado. Gente, mas a principal culpa que teve é a situação da escravidão. Era a situação que os negros passavam dentro do Brasil. Os castigos físicos, a baixa expectativa de vida, presença de doenças, eles eram açoitados, eles eram ali maltratados, eles queriam a liberdade. Foi esse o motivo principal da revolta de Queimados. Poderia ter acontecido em qualquer outra situação. O componente principal foi a promessa que não foi cumprida, ok? Então não vamos terceirizar a culpa diretamente ao Frei Gregório de Beni. Não vamos, hein? Não vamos. Deixa eu passar.
Natan, você tinha me pedido hoje para enviar a atividade, então você fez. Lê e responda dois para a gente, fazendo um favor. Vai lá, Natan. Lê para a gente. Eu sei que você fez. Você mandou mensagem para mim que você queria mandar atividade. Lê lá, Natan, para a gente, número 2. Natan morreu. Paula, você pode ler a 2 para a gente, fazendo um favor? Tá todo mundo morto. Não fez? Esther, então salva a gente de novo. Por favor, lê a 2. Compare a revolta de Queimados às notícias que levaram à formação. No quilombo de Palmares você tem que encontrar alguma semelhança. Revolta e quilombo foram formados a partir do desejo da liberdade. Seu microfone está desligado. Falou, Esther, não, é porque falhou o finalzinho, eu não escutei. Tá bom. Revolta e quilombos foram formados a partir do desejo da liberdade. Beleza, entendi o finalzinho agora. Professor, por que você botou essa pergunta capciosa, que era para lembrar lá da revolta de Queimados junto com o quilombo de Palmares? Porque você, analisando eles têm quase aí, olha as datas, eles têm quase 150 anos de diferença, mas a luta foi a mesma. Qual era a luta do quilombo de Palmares e a luta da insurreição de Queimados? Galera, não teve só essas duas revoltas escravas no Brasil, tiveram várias. O ano que vem a gente vai ver a revolta dos malês, que foi muito parecida com a revolta que a gente está vendo da insurreição de Queimados, que a gente vai ver o ano que vem na regência. A gente fica tranquilo, foi na época da regência. Os escravizados, sobretudo, tanto no quilombo de Palmares quanto aqui na insurreição de Queimados na Serra, eles buscavam uma coisa simples, a luta pela liberdade. A luta pela liberdade. E isso fez os dois movimentos separados por 150 anos de diferença acontecer. O quilombo de Palmares queria lá a liberdade, eles queriam se afastar dos bandeirantes. Não tinha só negros lá, tinham indígenas que fugiam da perseguição do homem branco, tinha pessoas pobres e miseráveis. Era uma economia autossuficiente. A insurreição de Queimados, a despeito de ser verdade ou não a promessa de Gregório de Bene, vamos lá, não é tão importante. Os escravos se cansaram ali dos maus tratos, cansaram da falta de liberdade e utilizaram aquilo como combustível, a gota d'água, catalisador do movimento da insurreição de Queimados. Isso representou muito mais. Foi a luta do negro contra a dominação do homem branco, dos senhores dessa época aqui no Espírito Santo, dos cafeicultores. Naquela época, a luta dos quilombos de Palmares era contra os bandeirantes, que foram lá atacar para acabar com o quilombo. Ou seja, foi a luta pela liberdade, pela dominação contra a dominação do homem branco, a luta contra os maus tratos que nós vimos, tem que colocar isso, foi a luta contra os maus tratos, o trabalho forçado, a situação que os negros eram trazidos para o Brasil era péssima, era horrível, e continuava aqui dentro. E os dois movimentos, por incrível que pareça, eles foram derrotados do mesmo jeito, com utilização de violência. Coloca lá. E os dois movimentos foram derrotados utilizando extrema violência. O quilombo lá de Palmares, que foi atacado por Domingos Jorge Velhos, parte dos escravizados era o pagamento de Domingos Jorge Velhos, que ele ia fazer o quê? Que ele ia revender. Muitos escravos lá no quilombo de Palmares foram mortos, inclusive o Zumbi foi morto, para servir de exemplo. Aqui no Espírito Santo, muitos foram mortos, muitos para servir de exemplo, para que os escravos não tivessem ali mais a esperança de lutar pela sua liberdade. Então você consegue ver muitas semelhanças entre a insurreição de Queimados e a revolta de Palmares, o quilombo de Palmares e a sua destruição. Infelizmente, são movimentos ali que não tiveram sucesso, mas que marcaram a história. O quilombo de Palmares como exemplo maior de luta do negro contra a dominação do homem branco, e aqui dentro do Espírito Santo a luta do negro contra ali os maus tratos, contra o domínio, contra a situação da escravidão, a violência, a miséria que eles passavam, ok? Então quer dizer que eles têm muita semelhança, tranquilo? A Nicole Danese botou que ambos foram em nome da liberdade de escravizados, beleza. Mas aí você pode colocar também, Nicole, que é contra a luta da dominação do homem branco, contra a violência, e ambos os movimentos terminaram com violência extrema do governo e da polícia para servir de exemplo, né? Não pode esquecer isso. Não pode. O pessoal sempre fazia de exemplo algum escravo. Açoitava, prendia ou matava.
Nicole, já que você fez, você consegue ler a 3 para a gente então, fazendo um favor, responder? Você pode ler a 3 para ajudar a gente? Seu microfone funciona? Betânia, você pode ler o número 3 e responder para a gente? Tá sem microfone, tá sem o microfone também? Nossa, que desanimado, hein? Letícia, sua internet tá boa? Você pode ler e responder pra gente? Desisto. Esther, salva a gente de novo. Porque a insurreição despertou o medo na elite capixaba, tendo que mobilizar tropas de outros locais. Os revoltosos prenderam o Frei numa sala da igreja, mostrando que não estavam para brincadeira. Vamos lá. Por que a elite capixaba ficou com medo da revolta de Queimados? Isso chegou lá no Rio de Janeiro, tá? Que era a capital, tá? Isso foi noticiado lá no Rio de Janeiro. Imagina, hein? Para você ver o medo. Porque, na verdade, a elite capixaba, assim como a elite brasileira que a gente vai ver no ano que vem, ela lutava pela manutenção da escravidão. Enquanto que o mundo inteiro nessa época já queria o fim da escravidão, já estava ali libertando os escravos, infelizmente o Brasil era um dos países que postergava, adiava a abolição da escravatura. Essa que é a verdade. Professor, então para pensar, por que esse movimento gerou tanto medo na elite capixaba? Porque o medo era que esse movimento se espalhasse para outras regiões, além da freguesia de Queimados, para além da Serra. Já pensou se esse movimento chegasse em Vitória, que era a capital da província, se espalhasse para a região serrana, que tinha muitas fazendas, Santa Leopoldina, Luiz Martins, Santa Teresa, muitos escravos, chegasse no sul do país, onde hoje é Cachoeiro, que era ali quase território do Rio de Janeiro, olha só que legal, chegasse lá na capital. Então a elite capixaba teve muito medo, e por isso que a reação foi violenta, para conter esse movimento na região, para acabar, debelar esse movimento e punir exemplarmente as pessoas que estavam envolvidas. O medo era que acontecesse uma onda negra. Nós vamos ver isso depois, a independência do Haiti. O medo era que acontecesse uma onda negra, tipo a independência do Haiti. Lá no Haiti, os negros se rebelaram, na região de São Domingos, e massacraram a elite branca e conseguiram a independência do país. Então, sempre houve esse medo no Brasil que os escravos, que era a maioria da população, se rebelassem e tomassem o poder e matassem os brancos e colocassem ali os brancos sob seu domínio. Então, havia um medo enorme que a insurreição se espalhasse para outras regiões. E ela deveria ser contida, principalmente aqui na região de Queimados, para evitar que se espalhasse para o sul do Espírito Santo, para a capital e para outras regiões. E assim por diante. E fosse contaminando os outros escravizados que estavam aqui na região. Tranquilo? Dúvidas? Tá, beleza, Eduardo. Você está reiniciando, tá difícil aí, tá tranquilo. A internet hoje está bem ruim. Não sei porquê. Tá bem ruim. Tá, Cauã, reinicia aí. Se tiver algum problema, o Cauã também tá com problema. Qualquer coisa, reinicia o modem para ver se ele volta. Beleza? Fechou? 4. Vamos lá. Não vou nem chamar outra pessoa, não. Esther, vai lá, me ajuda. Descreva como foi a repressão da polícia local ao movimento. A repressão foi bem violenta. Professor, como é que foi a repressão e insurreição de Queimados? A repressão e insurreição de Queimados foi extremamente violenta pela polícia local, que contou com a ajuda de tropas de outros locais aqui dentro do Espírito Santo e veio até do Rio de Janeiro, um reforço lá. Só que o movimento já tinha praticamente acabado, ok? A repressão foi violenta porque nós podemos falar que queria-se evitar que, igual nós falamos agora, evitar que isso tomasse proporções maiores. Então, o objetivo era dissolver e se pegar os líderes e fazer eles exemplo para que outras pessoas não tivessem a mesma ideia, outros escravos. Então, por que a gente pode falar que a perseguição foi violenta? Porque a polícia provincial prendeu e matou muitas pessoas. Inclusive, há relatos de escravos que morreram que estavam rendidos. E foram espancados que estavam rendidos, ok?
Porque não era só homens que estavam lá, tinha mulheres, tinha crianças, ok? Adolescentes no movimento, tinha idosos no movimento, não era só ali gente nova. Então quer dizer que a polícia, para servir de exemplo, e após um policial ser ferido num combate na região de Queimados, eles ficaram com muita raiva e começaram a aprender depois aos primeiros relatos de morte de escravizados. Quantos, professor? Não sabemos, pode ser dezenas, os escravos foram mortos, para servir de exemplo. E muitos corpos, isso aí é um relato fiel, muitos corpos foram jogados na Lagoa das Almas. Pesquisa lá na Serra, Lagoa das Almas. Por que o nome? Será por quê, né? Muitos foram ali jogados na Lagoa das Almas, corpos, para chegar lá e acabar com a prova também, porque eles fizeram, né? Então, no dia 23 de março, o chefe de polícia, ele escreveu que 11 escravos foram encontrados e presos. Professor, mas tinha 300 revoltosos. Mas eles prenderam ali, no dia 23 de março, 19, 20, 21, 22 e 23. Durou 5 dias. Que prenderam os 11 escravos e nessa prisão prendeu alguns líderes. Então, o movimento praticamente acabou. Os outros escravos foram se rendendo, ou já tinham se rendido antes. Mas nada justifica a extrema violência que foi utilizada, né? Muitos foram mortos, açoitados, ficaram presos, para servir de exemplo. O Elisiário conseguiu fugir, mas, por exemplo, o João da Viúva foi enforcado, o Prego foi enforcado, ok? Para servir de exemplo. E era muito comum isso no Brasil colonial, tá? Tinha vários escravos revoltosos, você chicoteava um, ou então executava um para servir de exemplo. Você não ia matar todo mundo, porque você precisava deles trabalhando nas fazendas, né? Às vezes, para você se livrar do escravo revoltoso, você fazia o quê? Cortava a ponta dos pés para não fugir mais. Podia acontecer, nós vimos lá. Cortava as pontas dos pés, colocava aquela gargantilha que se ele corresse para algum lado ou caísse, furava ele. Você podia punir o escravo revoltoso fechando a boca. Vocês viram lá as pesquisas, ok? Eram terríveis as punições. Imagina o que aconteceu com esses escravos depois. Seria interessante encontrar uma fonte falando o que aconteceu com os escravos que se renderam depois. Só que a gente não tem muitas fontes históricas. Essa que é a verdade. Beleza? Perfeito, Nicole Danese. Muito bom. Resposta perfeita. Isso é 5. O que justifica a tamanha violência contra os escravos? O medo, pois ficaram apavorados com o fato de os negros serem trancados presos na sala. Perfeito. O que justifica essa violência contra os escravos? Gente, é o medo. O medo que os escravos conseguissem sua liberdade através da violência, da força. O medo dessa revolta se espalhar para outras regiões. O medo para essa revolta chegar à capital do país. Gente, a gente está próximo do Rio de Janeiro, que era a capital, distante 8 horas hoje. E era relativamente perto. Então, imagina uma revolta escrava começando no Espírito Santo, se espalhando até chegar na capital do Rio de Janeiro. Milhares de escravizados. Havia mais negros do que brancos. Então, havia um medo enorme que é da elite aqui do Espírito Santo, também de outras capitais, que os negros se rebelassem, se revoltassem e despertassem ali pela liberdade, lutassem pela sua alforria, lutassem pela sua liberdade e tomassem o poder. Então, qual foi a ideia? Como é que você coíbe o movimento? Criando medo, utilizando a violência, matando, prendendo, vendendo, dando castigos físicos violentos, igual nós vimos, para demover os outros negros de continuarem com a revolta ou então buscarem apoio de outros locais. Essa que é a resposta, ok? Lógico, tem outro lado. As notícias que chegavam aqui na capital, imagina, eram terríveis, né? Naquela época era o telégrafo que tinha, né? Você apertava lá o negócio para mandar. Mas as notícias que chegavam aqui causavam pânico e terror, principalmente nas pessoas livres. A população aqui ficou horrorizada com as notícias. Ok? Então tinha esse outro lado também. Se criou um pânico generalizado. É uma outra estratégia, né? Quando chegou a notícia que a rebelião acabou, ninguém não queria nem saber como é que acabou, se matou, se deu castigo, eles estavam nem aí, a rebelião acabou, perfeito. Acabou ali, é o medo dos escravos tomarem o poder e conquistarem a liberdade. Né? 6, Esther. Em sua opinião, o seu movimento não obteve sucesso. Eu coloquei porque a polícia vinda do Rio de Janeiro usou de bastante violência para conter os negros. Vamos lá. Além da violência, por que esse movimento não deu certo? Apesar de a gente não ter muitas fontes históricas, a gente se basear no livro lá de Afonso Cláudio e alguns relatos oficiais ali, comunicação entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo,
e também ali alguns relatos de jornal da época que tinha. O que fez esse movimento não ter sucesso? Galera, a principal coisa foi que o movimento foi espontâneo. O movimento não teve uma preparação. Os escravos acreditavam mesmo, pelo que deu a entender, que eles seriam libertos durante a missa. E não foi. E quando eles invadiram lá a igreja, gritando liberdade, eles não planejaram isso. Aparentemente não houve um planejamento prévio. Então o que aconteceu? Um movimento espontâneo. Apesar de eles conhecerem as matas e a região, eles não tinham ali armamento adequado, não tinham suprimentos. Imagina isso tudo. Eles desafiando a força policial e depois o reforço que veio do Rio de Janeiro. O grande lance é que a insurreição aconteceu de forma espontânea, o que fez um alvo fácil para o governo profissional, o governo da província do Espírito Santo. Apesar dos escravos conhecer a região eles terem aí centenas de participantes, a força policial tinha armas melhores, tinha treinamento melhor e uma quantidade maior de pessoas que foi lá combater com reforços do Rio de Janeiro. Ou seja, a revolta começou espontânea, não houve preparação e ela acabou muito rápido, por isso que durou 5 dias. Durou 5 dias, tranquilo? O Quilombo de Palmares durou anos. A insurreição de Queimada durou 5 dias, mas foram 5 dias marcantes na história do Espírito Santo. Ok? Além da violência que a Esther citou também. Mas, sobretudo, a falta de preparação do movimento. Não havia uma pessoa ali realmente pensando e liderando que eles iam ter que lutar dias, semanas e meses. Não houve isso. Eles nem estavam preparados para isso. Ok? Dúvidas? Também, Nicole, pode colocar. Nicole está colocando no privado que os brancos tinham arma de fogo. Os negros também, pelo que foi dito, eles tinham algumas armas de fogo. De repente, eles tomaram de alguns senhores das fazendas que eles invadiram. Mas não se comparava às armas ali da polícia, né? Que era bem mais preparada e treinada, né? A grande vantagem dos negros era conhecer a região e as matas, mas mesmo assim não teve resultado. Ponto. Fechou, Nicole? Dúvidas? Beleza, então vamos passar. Questão 7. Esther. Por que a elite capixaba fez os vestígios desse movimento serem esquecidos? Para não motivar outros, e também porque foi motivado pela falta de palavra da Igreja Católica, que fazia parte da elite. Vamos lá. Correto. Por que esse acontecimento foi esquecido durante um bom tempo? Só foi resgatado lá pelo Afonso Cláudio 35 anos depois, né? E depois ele volta a ser esquecido com a proclamação da República e Libertação dos Escravos. Esse movimento desaparece, vai ser resgatado no século XX. Professor, porque na verdade a elite não tinha interesse em relatar e estimular a lembrança de uma revolta negra no Espírito Santo. Ponto. Essa que é a revolta. Se você ficasse relembrando e contando essas histórias, isso poderia estimular um novo levante, inspirado no Zumbi da Serra, inspirado nos escravos que lutaram na insurreição de Queimados e foram mortos. Ou seja, o que sobrou da história da insurreição de Queimados foram relatos orais que Afonso Cláudio pegou de sobreviventes, tinha sobreviventes em 1874, quando ele publicou o livro, começou antes pesquisando, alguns escritos oficiais de jornais da época, que ficaram lá guardados. Não houve uma documentação, uma investigação na época. O movimento acabou, o pessoal enterrou tudo e fingiu que nada aconteceu. Não era interessante para a elite capixaba estimular essa memória, estimular esse acontecimento, essa luta dos escravos. Eles queriam que fosse ali abandonado, esquecido. Galera, isso vai acontecer no dia 13 de maio de 1838. Quando se assina a Lei Áurea, os negros eles são libertados e depois eles são abandonados à própria sorte. Vão fazer a mesma coisa depois quando os escravos são libertos no dia 13 de maio. Ok? 8, Esther. O que levou ao resgate da insurreição por Afonso Cláudio de Freitas Rosa, publicando um livro de 1884. Essa eu não consegui fazer, professor. Eu procurei, mas não achei em nenhum lugar. Tá aí rapidinho. Ele buscou relembrar, ele era republicano contra a escravidão e buscou relembrar, através de relatos orais de sobreviventes e outras pessoas, resgatar a insurreição de Queimados e a luta dos negros. E em 1884, faltava 4 anos para o fim da escravidão, e ele era contra. Então ele resgatou essa história para não deixar no esquecimento, entrevistando até mesmo sobreviventes, escrevendo um livro sobre isso. É a principal fonte primária que nós temos sobre a insurreição de Queimados, ok?
Galera, terminamos aí o ano, não foi da melhor forma. Queria estar na sala de aula com vocês, saudades imensas. Eu conto com vocês o ano que vem.